Esta é a história de um mundo obcecado por coisas. É a história sobre um sistema decadente. Estão acabando com o planeta. Estão acabando com todos nós. E isso não é engraçado. A boa notícia é que quando começamos a entender o sistema, podemos ver vários pontos para interferir e transformar esses problemas em soluções. A garrafa d'água. Um dos problemas quando tentamos parar de usar as coisas é que sentimos que realmente precisamos dela. E se você vivesse numa cidade como Cleveland, por exemplo, você correria o risco de tomar água da torneira? Ou você deveria optar por uma garrafa d'água que vem diretamente das intocadas florestas de Fiji? Bom, essa marca d'água Fiji pensou que a resposta a essa pergunta era óbvia. Então eles criaram uma campanha inteira com esse tema. Acabou se tornando um dos maiores erros da história da propaganda. A cidade de Cleveland não gostou nada de ser o alvo da piada da Fiji. Então foram feitos alguns testes e adivinhe, os testes mostraram que um copo d'água Fiji tem menos qualidade, perde para a água da torneira de Cleveland no teste do gosto e custa milhares de vezes mais. Isso sempre acontece quando se testa a água da garrafa contra a água da torneira. É mais limpa? Às vezes sim, às vezes não. De todas as formas, a água da garrafa é menos regulamentada do que a água da torneira. Em testes de paladar ao redor do país, as pessoas preferiram a água da torneira em função da água da garrafa. Essas empresas de água em garrafa dizem que estão apenas respondendo à demanda dos consumidores. Mas realmente quem iria procurar um produto menos sustentável, menos saboroso e mais caro? Especialmente um produto que se pode conseguir quase de graça na torneira da cozinha. A água engarrafada custa aproximadamente 2.000 vezes mais do que a água da torneira. Você conseguiria imaginar pagando 2.000 vezes mais por qualquer produto? Ainda assim, no nosso país, as pessoas compram mais de 2 bilhões de litros de água toda semana, o suficiente para dar a volta à Terra mais de 5 vezes. Como chegamos a isto? Bem, tudo começa com o funcionamento da economia de produção. E um dos seus principais pilares é a criação de procura. E se as empresas querem continuar crescendo, elas têm que continuar vendendo mais e mais coisas. Nos anos 70, as empresas de refrigerantes ficaram preocupadas quando viram suas projeções de crescimento começarem a cair. Há limites para a quantidade de refrigerantes que uma pessoa consegue consumir. Além do mais, não demoraria muito para que as pessoas começassem a perceber que os refrigerantes não são tão saudáveis e voltassem a consumir água de torneira. Bem, as empresas encontraram a próxima grande ideia, um produto com design simples, do qual a maioria das pessoas viu como uma moda hippie passageira. Água é de graça, as pessoas diziam na época. O que eles vão querer nos vender depois? Então como se faz para as pessoas comprarem esses produtos supérfluos? Simples, crie a procura. Como se faz isso? Bom, imagine que você é o dono de uma empresa de água engarrafada. E já que as pessoas não estão fazendo fila para trocar seu dinheiro suado pelo seu produto desnecessário, então você faz com que essas pessoas se sintam com medo e inseguras se não tiverem o produto. E é exatamente isso que a indústria da água engarrafada fez. Uma das primeiras táticas de marketing foi amedrontar as pessoas sobre a água da torneira, com comerciais, como por exemplo os da campanha da Fiji, em Cleveland. Um alto executivo da empresa disse: quando terminarmos, a água da torneira será só para banhos e para lavar roupas. Bom, depois é necessário esconder a verdade sobre o seu produto por detrás de imagens de pura fantasia. Você notou que as garrafas de água tentam nos seduzir com imagens de rios nas montanhas e natureza intocada? Mas adivinhe, de onde 1/3 de todas as águas engarrafadas nos Estados Unidos vem? Da torneira. Na verdade, então, não são nada mais do que água da torneira filtrada. Mas a mentira sobre a natureza intocada vai ainda mais longe. Em um recente anúncio de página inteira, a Nestlé disse o seguinte: a água em garrafa é o produto mais ambientalmente responsável do mundo. Que? Eles estão acabando com o ambiente em cada etapa do ciclo de vida do produto, exatamente como isso é ambientalmente responsável. O problema começa aqui com a extração e produção, onde petróleo é usado para fazer as garrafas d'água. A cada ano a produção de garrafas de água consome petróleo e energia suficiente para abastecer 1 milhão de carros. Toda esta energia gasta para fazer a garrafa. E também se gasta energia para transportá-la ao redor do planeta. E aí nós tomamos em mais ou menos 2 minutos. Isso nos leva ao maior problema na outra ponta da cadeia produtiva: o descarte. O que ocorre a essas garrafas quando terminamos de beber? 80% delas terminam em lixões, onde vão permanecer por milhares de anos, ou em incineradores, onde são queimados, liberando poluição tóxica. O resto é coletado para reciclagem. O que eu colocava no lixo reciclável, eu descobri que estava sendo despachado de navio para a Índia. Então eu fui até lá. Eu nunca vou esquecer, ao passar por uma colina nas redondezas de Madras, onde eu me vi frente a frente com uma montanha de garrafas de água da
da Califórnia. Reciclagem de verdade iria transformar essas garrafas novamente em garrafas, mas isso não é o que ocorre ali. Ao invés disso, essas garrafas estavam condenadas a ser transformadas em produtos de menor qualidade, que seriam apenas descartadas depois. E as partes que não podiam passar por esse processo eram enviadas de navio para a Índia, apenas para serem jogadas no quintal de outra pessoa. Se as empresas de água engarrafada querem usar montanhas dos seus rótulos, seria mais correto mostrar uma dessas montanhas de lixo plástico. Se as empresas de água engarrafada querem usar montanhas dos seus rótulos, seria mais correto mostrar uma dessas montanhas de lixo plástico. Amedrontam-nos, seduzem-nos e enganam. Essas estratégias são todas partes fundamentais da criação de procura. Uma vez que eles criaram toda essa procura, originando um novo multibilionário mercado, eles o defendem acabando com a competição. Mas nesse caso, a competição é o nosso direito humano básico de ter água limpa e segura para beber. O vice-presidente da Pepsi disse publicamente que o maior inimigo é a água da torneira. Eles querem que nós pensemos que ela é suja e que a água engarrafada é a melhor alternativa. Em muitos lugares, a água pública é poluída justamente pelas indústrias poluidoras, como aquelas de garrafa de plástico. E esse pessoal das águas em garrafa ficam felizes em poder nos oferecer a sua cara solução, que nos mantém presos ao seu produto. É hora de retomar a água da torneira. Isso começa com o comprometimento pessoal de cada um em não comprar água engarrafada, a não ser que a água da sua região não seja realmente potável. Cidades por todo o planeta gastam milhões para lidar com todas as garrafas de plástico que jogamos no lixo. E se esse dinheiro fosse gasto para melhorar o sistema de água, ou melhor, para prevenir a poluição, para começo de conversa, há muitas outras coisas que podemos fazer para resolver esse problema. Esta é uma grande oportunidade para milhões de pessoas acordarem, protegerem seus bolsos, a saúde, o planeta. Carregar uma garrafa d'água está se tornando tão bonito quanto fumar durante a gravidez.